O grande objetivo desse canal talvez seja ajudar as pessoas a terem sucesso na vida. E o vídeo de hoje é sobre, talvez, o princípio mais importante de todos. Aquele princípio que rege todas as minhas decisões e que talvez, muito provavelmente, seja o único princípio que vai derivar todos os outros. Que se você souber isso aqui, cara, você consegue tomar boas decisões na vida em todas as áreas. Inclusive, hoje eu tava conversando com a minha esposa de manhã, e aí a gente tava pensando sobre, cara, o que eu vou gravar e etc. E aí a gente tava conversando sobre alguns livros e ela pegou e leu uma frase pra mim, assim, caramba, faz sentido gravar um vídeo a respeito disso. E aí a frase, vou abrir aqui pra vocês, que ela leu é: talvez não seja exagero afirmar que 99% das vidas perdidas são fruto de pais que não se esforçaram para livrá-las da preguiça, dos apetites sensuais, da obstinação e nem se esforçaram para fortalecê-las com hábitos de uma boa vida. Essa frase é da Charlotte Benson, que é uma das maiores, talvez a maior, influenciadora da educação clássica e do homeschooling. E ela tem um livro onde ela fala sobre princípios de educação. E esse livro traz um princípio que é esse princípio que a gente vai conversar hoje, que ali, nas próprias palavras dela, 99% das pessoas que fracassam é porque não conhecem esse princípio. Basicamente é a ideia de que Deus criou o universo e Deus tendo criado o universo, tudo aquilo que foi criado parte de algum tipo de racionalidade. Isso pode parecer meio óbvio ou meio estranho. Geralmente são as duas reações que as pessoas têm, que é tipo, cara, não entendi o que você quis dizer. E a segunda reação é, tá, mas é óbvio que Deus criou o universo. Mas isso aqui é tão importante que toda a ideia de ciência moderna que existe hoje só existe por causa desse raciocínio. É meio anti-intuitivo pensar a respeito, porque o nosso momento cultural hoje está completamente invertido. Mas, na época onde isso aconteceu, nos últimos ali 500 anos mais ou menos, geralmente a ideia dos ateus era: o universo está aí, não dá para entender o universo, porque ele veio de caos, então nada faz sentido. E aí, cara, vamos viver a vida. Essa era a defesa dos ateus. Hoje, geralmente, qual que é a defesa mais comum para um cara que é ateu? Ele fala assim, não, pô, a ciência. Mas, cara, isso não é real. Pelo menos não era real durante grande parte da história da humanidade. Foram os cristãos que falaram, pô, não, como assim nada faz sentido? Deus criou o universo. Se Deus criou o universo, sendo ele um ser intencional e pessoal, precisa existir uma lógica nisso aqui. E, se essa lógica existe, ela pode ser conhecida. Então vamos tentar sistematizar a ordem do universo? E é a partir desse tipo de raciocínio que, cara, 200, 300 anos depois, a gente vai ter o desenvolvimento da ciência como a gente conhece hoje. Mas tudo isso só existe porque eles partiram do princípio de que existia uma ordem a ser conhecida. E essa ordem só existe porque eles partiram do princípio de que Deus criou o mundo com uma ordem, porque Deus é um ser intencional. Então não é tão óbvio assim pensar que, cara, existe essa ordem. Mas aí a Charlotte ela vai partir desse princípio para dizer, não só existe uma ordem, porque Deus é um ser intencional e pessoal que tem agência no mundo, ele não é uma força aleatória como os panteístas pensam, né? Que está em todo lugar, mas tipo ela não tem pessoalidade, então ela só age, não tem uma intenção por trás daquilo. Como a melhor forma de viver a minha vida é estando debaixo dessa ordem que foi criada por Deus. E, cara, quando a gente para pra pensar nisso, faz todo sentido. E eu vou abrir um parênteses mega técnico aqui, mas que a honestidade intelectual me obriga a dizê-lo. Eu não acredito nesse argumento 100%, porque ele vai ter implicações lá na ponta que eu não gosto, mas eu acredito 99% nele, que é o argumento utilitarista a favor da prova de Deus, que é: se a gente segue algo que está na Bíblia, ou se a gente segue algo que estão dentro das leis divinas não escritas, é como a Charlotte vai chamar, a gente vai ter uma boa vida.
Por quê? Porque Deus criou o universo para funcionar daquela maneira. Então, o exemplo provavelmente mais polêmico a respeito disso é a respeito da ideia de que a gente não deveria fazer sexo antes do casamento. É provavelmente a lei moral da Bíblia que mais incomoda as pessoas. Porque, pô, matar é errado, todo mundo sabe que é errado. Roubar o outro, todo mundo sabe que é errado. Mas para você viver debaixo da lei de Deus, você tem que casar virgem. E, porra, isso incomoda muito as pessoas. E aí as pessoas dizem, não sei o que, moralista, tá, os puritanos. Aí você vai olhar pra estatística. Aí você fala assim, cara, se Deus criou o mundo e todas as leis dele têm lógica, se a gente vai contra algo que ele instituiu, isso tem que ter algum tipo de prejuízo. E você olha nas estatísticas e você consegue ver uma correlação linear entre quantidade de parceiros sexuais e taxa de divórcio e infelicidade no casamento. Então, a ponto de, se você teve mais de 8 parceiros sexuais durante a vida, a probabilidade de você ter uma vida infeliz beira o 100%. Porque ou você vai divorciar, ou você vai continuar no casamento, mas não vai ter satisfação sexual. Por quê? Porque o nosso cérebro não foi construído para ter 8 parceiros sexuais. O nosso cérebro foi construído para viver dentro de uma relação que é um reflexo da relação de Cristo com a igreja, que é uma relação monogâmica de fidelidade. E aí quando você olha para isso, você fala assim, caraca, velho, isso é muito maluco. Será que a gente consegue aplicar isso em outras áreas da vida? E aí você começa a olhar e entender que ter sido ensinado pelos nossos pais de que existem essas leis divinas, escritas e não escritas, seria basicamente a única coisa que a gente precisaria ter aprendido para viver uma boa vida. Porque tudo aquilo que a gente faz de errado é porque a gente está vivendo sem seguir essas leis. Então, um dos exemplos que eu mais gosto, bem menos polêmico, mas muito mais impactante para a produtividade é, cara, Deus criou o Sol, Deus criou o planeta, Deus criou a forma como o mundo funciona. Deus criou a nossa fisiologia. Deus criou os nossos olhos. Aí olha que loucura. A forma como o nosso olho funciona, ele tem uma capacidade de captação de luz que, a depender de onde o Sol está no céu, o nosso corpo entende que horas é e ele muda a nossa produção hormonal. Então, se eu vejo uma luz mais alaranjada no horizonte, cara, eu entendo que, pô, o sol tá começando, o dia tá amanhecendo. Isso vai melhorar a minha produção de cortisol, vai me deixar mais atento, mais desperto, porque, pô, o dia tá começando, vou trabalhar. Se eu vejo o contrário, que aí é uma outra luz do outro lado do sol se pondo, o meu corpo percebe, pô, tá anoitecendo. Então o que eu vou fazer? Vou diminuir minha produção de cortisol, vou aumentar minha produção de melatonina, porque daqui a pouco eu vou dormir. Então eu vou sair daquele meu estado de foco. E como é que você faz para se opor a isso? Você mete a luz na cara branca, celularzão até 10 horas da noite, aí você dorme mal, no outro dia você não produz nada, e aí você fica, pô, tem algum problema comigo? Tem algum problema com você. Você está se opondo às leis que Deus colocou no planeta. Aí vale outro parênteses. Eu não acho que isso seja pecado. Eu não acho que você fala assim, ah não, Rodrigo, então quer dizer que dormir tarde é pecado? Cara, acho que não. Mas com certeza é viver em oposição àquilo que Deus construiu e viver em oposição àquilo que foi instituído de uma forma onde a gente poderia glorificar a Deus com toda a nossa existência, inclusive com o horário onde a gente dorme. Que é tipo, pô, cara, Deus criou o mundo para ser assim, então eu vou viver de acordo com aquilo que ele fez, entendeu? E aí, o problema ali que esse é um livro sobre educação de filhos, né? Então a Charlotte vai definir isso e falar, pô, ninguém ensinou a gente a fazer isso. E a gente é uma geração com certeza sofre desses problemas, porque geracionalmente nós somos educados de uma maneira péssima. Então a gente é uma geração que cresceu com todos os vícios possíveis. Provavelmente você deve se identificar com isso, que é eu olho para minha vida e percebo que a maior parte dos meus problemas são fruto de não ter entendido essa ordem. Então, pô, cara, tive muito problema com mentira, tive muito problema com preguiça, com organização, com disciplina, cara, tudo aquilo. Pô, é tão difícil descobrir o que fazer. É depois que você descobre, você não tem força de caráter para fazer. Aí você fala assim, caraca, eu devia ter sido ensinado quando eu tinha 4 anos a ser disciplinado.
mas eu não fui, aí eu vou ter que, 15 anos depois, desenvolver a disciplina para executar aquilo. E aí você vai esparrando nessas coisas, assim, a ponto de... Cara, quando o nosso filho nasceu, eu e a Fran, a gente conversou e falou assim, a gente só precisa ensinar 2, 3 coisinhas para essa criança, depois o resto ela aprende e se vira. Mas se ela conseguir entender o que ela precisa fazer e ter força moral para fazer, cara, ela ganha o jogo, entendeu? Porque ninguém faz o que tem que fazer. Então, eu acho que esses são 2 critérios, depois eu posso gravar um vídeo a respeito disso, mas basicamente os 2 critérios para o sucesso é descobrir o que você precisa fazer e ter capacidade de fazer. Que às vezes tem gente que se movimenta muito na direção errada e tem gente que sabe, tem certeza de tudo, mas não consegue sair do lugar. Então são esses 2 critérios. E aí a Charlotte vem e diz: 99% das vidas perdidas, das pessoas que não conseguem chegar onde deveriam, que não manifestam todo aquele potencial que elas teriam, cara, é porque elas não foram ensinadas. Elas são consequência de pais irresponsáveis que não criaram os próprios filhos da forma que Deus instituiu a criação de filhos para ser. Mas, aí vem uma das frases que eu mais gosto, né, que é você e suas circunstâncias. Cresci na era em que nasci, com os pais que nasci, no país e na cidade onde nasci, e agora faz parte da minha vida entender que existe uma diferença entre culpa e responsabilidade. Talvez a culpa dos meus problemas seja do meu pai. Top. Tenho uma relação péssima com meu pai. Meu pai traiu minha mãe até com a empregada doméstica, divorciou, viajou pro Japão, largou minha família para trás, inclusive eu, deixou dívidas milionárias. Então, assim, cara, você consegue olhar para isso e falar assim, faz sentido que essa criança tenha sido afetada em maior ou menor grau pelas ações daquele ser humano adulto. Legal, a culpa é dele. Agora o ponto é, e a responsabilidade? De entender que se eu sou eu e as minhas circunstâncias, eu preciso pegar isso aqui e, cara, tentar extrair o máximo do suco da laranja aqui que for possível. Esse teto de potencial provavelmente é mais baixo do que seria no mundo ideal, mas olha que legal, ninguém vive no mundo ideal. Então, entendido que sim, existe culpa, cara, vamos trabalhar para resolver esse negócio, entendeu? Porque eu não quero que daqui para frente as próximas gerações elas sofram as consequências das minhas ações também. Eu tenho o poder de dar um basta, de olhar para a história da minha família, que é maluca, a ponto de eu ter crescido ouvindo que a minha família tinha uma maldição, porque não teve nenhum casamento na história que se tem conhecimento de que não acabou em divórcio. E aí eles falavam, ai que maluquice, meu tataravô tinha escravos. E aí diziam que era porque ele tinha escravos e aí veio uma maldição na família. Cara, eu cresci ouvindo isso. E aí eu tô indo pra 12 anos casado com a mesma mulher, sem nenhum... Não só sem nenhum episódio de traição, porque isso é o mínimo, mas, cara, com um casamento muito feliz. Eu, parêntese, subi todo o meu histórico de conversa pro Claude esses dias para ele analisar. E aí, cara, ele não identificou nenhuma briga. Para não falar nenhuma briga e ser muito preciso, a gente brigou uma vez, bem no primeiro ano ali de relacionamento. E ainda assim foi uma briga que a gente resolveu nessa mesma conversa. Então a gente ficou várias horas conversando e no final das contas nos acertamos. Então, cara, é um relacionamento que não tem brigas. Cadê a maldição? Cara, era só gente responsável não assumindo a responsabilidade pelas próprias circunstâncias que não olhou e falou assim, cara, a minha vida vai funcionar do meu jeito e eu vou resolver os problemas que eu tenho porque eu não vou punir as próximas gerações com isso, entendeu? E aí depois de um tempo você vai estudando, vai conhecendo as coisas e aí eu cheguei nessa teoria da Charlotte, que hoje é a base da educação do nosso filho, dos próximos que virão, mas também é a base de como a gente vive a nossa vida, que é entender, cara, tem um jeito certo de viver. Pô, acordar cedo, se expor ao sol pela manhã, dormir cedo e não ficar com o celular na cara, é o jeito certo de viver. Você é obrigado a fazer? Não, você faz o que você quiser. Você é responsável pela sua própria vida, colha as circunstâncias das suas decisões.
Mas tá errado. Tá errado porque eu quis. Não, cara, tá errado porque o mundo foi construído assim. E se você não viver assim, você vai ter as consequências. Caiu o negócio aqui. Então, tem um jeito certo de viver. A gente precisa assumir a responsabilidade, a gente precisa entender isso e descobrir qual é a forma certa de viver. Porque eu também entendo que, cara, não é tão simples assim. Já falei que o sonho da minha vida é fazer isso. É escrever o mínimo que você precisa saber para não ser o idiota. O livro lá do Olavo, que praticamente só fala de política. Eu queria escrever um livro com o mesmo título. Não dá, obviamente, mas com essa ideia, sabe? O que eu preciso saber? Eu fui aprender que eu tinha que tomar água com 19 anos. Fui aprender que eu tinha que dormir cedo e seguir ali a rotina do sono com 25, 26. Então, assim, existe um tempo para se descobrir como viver. Mas, cara, saber que isso existe e que, cara, 70, 80% disso é só olhar para os nossos antepassados e ver, cara, o que eles falavam? E aí você vai ver que, pô, mano, você tem que acordar cedo, você tem que trabalhar, você não pode comer besteira, você tem que casar, ficar com a mesma mulher, tem que ter filho, e tem que ter muito filho. Tipo, tudo aquilo que as pessoas olham hoje nessa cultura maluca e falam assim, ah, porque é pressão da sociedade. Tipo, não, cara, não é pressão da sociedade. É a sabedoria milenar de todas as gerações passadas que dizem, mano, é assim que você vive. Se você não tiver muitos filhos, a sua velhice vai ser solitária e infeliz. E aí você olha para a Bíblia e fala assim, ah, Deus diz que os filhos são a bênção do Senhor. Ah, que loucura. Então, se eu não tiver filhos, eu vou ter consequências disso. Então, todas as coisas são consequência de o mundo ter sido criado por um criador com intencionalidade. E aí, a partir disso, existem diversas formas e regrinhas e coisinhas que a gente precisa se atentar. Se a gente não se atentar a elas, a gente vai colher as consequências. Né? Uma das melhores analogias que eu ouvi é, mano, eu criei o carro. O carro tem um manual de instrução. Você pode não seguir o manual de instrução. Meu carro vai estragar, entendeu? Por quê? Porque eu criei o carro para que ele seja feito daquela forma. E eu tô dando o manual de instrução do que você precisa fazer. Então faça. Esse é consequente, provavelmente a regra mais simples para entender, ou a simplificação mais simples de como viver uma boa vida. Cara, é só seguir as leis divinas escritas e não escritas. De novo, reforço, existe algum grau de complexidade em descobrir quais são as regras não escritas, mas hoje a gente já tem bastante coisa documentada. Então, vale a pena gastar um tempo para descobrir quais são essas leis e entender que, cara, é minha responsabilidade descobri-las e viver de acordo com elas para que as próximas gerações elas não sofram do peso das decisões ruins que eu tomei. E se eu for muito afortunado, se Deus permitir, talvez lá no final da vida eu possa escrever que nem o Benjamin Franklin e falar, cara, talvez seja do interesse dos meus sucessores, dado que alcancei o sucesso em várias áreas da vida, entender como é que eu cheguei até aqui, para que vocês possam replicar esse sucesso na própria vida também. E aí, no meu caso, a minha documentação do que eu fiz para chegar lá está aqui nesse canal, então espero que, se tudo der certo, essa documentação viva esteja aqui e os meus sucessores possam ver e aprender alguma coisa com os vídeos que eu gravo. E que você possa aprender alguma coisa também se for útil para você. Obrigado.